Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar umas dicas para vocês sobre desoxidação. O que é isso, né? Desoxidação é o processo que a gente faz quando algum aparelho entra na nossa assistência que foi molhado, caiu no vaso, tomou banho, caiu no mar, jogaram na piscina, né? Acontece muito, as pessoas jogam os amigos na piscina com o celular no bolso. Então a gente vai dar algumas dicas para vocês sobre desoxidação, né? Primeiro passo é, obviamente, abrir o celular, né? Ver quais os blocos do celular que estão mais contaminados, né? Qual tipo de oxidação, né? Pedir a informação com o cliente, com o que foi molhado, se foi água salgada, água doce, privada, seja lá o que for. Tem que pedir essa informação, por quê? Porque a água salgada ela já é bem mais nociva, né? Geralmente o aparelho que cai no mar, a chance dele voltar é muito pequena, muito baixa mesmo. Água doce já tem algum porém. E o que acontece? O aparelho molhou e aí o cliente liga ele. Primeira coisa que o cliente faz é ligar o aparelho, tentar ligar o aparelho. O que acontece? Alguns aparelhos eles até ligam, voltam a ligar, aí o cliente vai lá, põe no arroz, seca com secador de cabelo, põe no micro-ondas. É verdade, põe no micro-ondas. Esses dias eu peguei um aparelho que a cliente colocou no micro-ondas. Toda a parte de radiofrequência, de RF do aparelho, ela captou a onda do micro-ondas. Em todas as antenas estavam queimadas, né? Então as pessoas colocam no forno. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai em cima disso. Como eu estava falando, alguns aparelhos voltam a funcionar. Aí eles funcionam o quê? Funcionam uma semana, funcionam 2 semanas, daqui a pouco ele morre de vez. Aí o cliente traz para a gente quando o aparelho já não tem mais jeito. Sendo que o certo, assim que molhou, o cliente tem que levar, tem que tirar a bateria, não tentar carregar, não tentar ligar e levar numa assistência o quanto antes. Porque quanto antes for feita aquela limpeza, maior a chance do aparelho voltar a funcionar normalmente, tá? E aí a gente e aí chega esse aparelho pra gente, chega de uma forma que muito feia. A gente tem que abrir e avaliar quais os blocos, né? Quais as partes do aparelho que foram mais oxidadas. E em cima disso a gente vai fazer a limpeza, lembrando que o que acontece? A limpeza sempre é preventiva, né? Sempre preventiva. Então a gente tem que orientar o cliente, deixar ele ciente de quando a gente vai fazer aquela limpeza, a gente vai limpar a placa. Por quê? Às vezes a gente faz a limpeza e a placa volta a funcionar normalmente e a tela, por exemplo, não volta, né? Então o que acontece? A gente tem que cobrar aquela limpeza, porque foi feita a limpeza. E na placa do celular é onde estão todas as informações do cliente. Estão fotos, né? Agenda, vídeos, às vezes vídeo de bebê, de criança, que o cliente não quer perder. Então essa desoxidação ela prioriza a placa do celular. Ela não prioriza tela, não prioriza alto-falante, ela prioriza a placa e as informações que tem no aparelho. Então a gente tem que deixar o cliente ciente disso, de que se a placa voltar, independente dos outros periféricos, a gente tem que estar cobrando, né? A gente tem que cobrar por aquela limpeza. E aí você vai passar o orçamento para o cliente e ele vai decidir se ele faz a troca dos outros componentes ou não, né? Se ele decidir trocar a tela, aí já é um outro preço. Eu tenho tudo isso que eu falei aqui, eu tenho documentado, né? Então, antes de pegar qualquer aparelho que foi molhado, eu explico, né? Eu falo isso para o cliente, falo, ó, se o aparelho voltar, se a placa voltar a funcionar, a gente vai te cobrar o valor X, né? Se ela voltar e a tela não voltar, a gente vai cobrar o valor X referente ao conserto da placa e o valor Y referente à troca da tela, tá? E isso eu documento e assino. No segundo módulo a gente vai estar disponibilizando para vocês uma cópia desse documento para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? E agora a gente vai fazer vai mostrar para vocês como que é feito essa desoxidação na bancada, ok? Vamos lá? É isso aí, pessoal. Estamos agora aqui na bancada, né? Tenho algumas placas aqui.
e eu vou mostrar para vocês todo o processo de desoxidação, né? O processo de desoxidação, quando você abre o celular, você já consegue enxergar nele o nível de oxidação, né? Nível 1, 2 ou 3 de oxidação. No caso, você pegar um celular com nível 1, que você, em algum ponto, você vai usar uma escovinha, né? Às vezes o nível de oxidação está concentrado em um único componente. Por exemplo, o touch não está funcionando, e aí de repente ele está concentrado apenas no controlador, né? No CI controlador responsável pelo touch ou pelo display, que seja. Então, nesse caso, o que a gente faz? Qual o procedimento que a gente toma? A gente pega um pouco de álcool e aí você vai passar naquele local, movimentos circulares, né? Lembrando que se ela estiver oxidada há muito tempo, provavelmente vai soltar os componentes. Então, seu cliente ele tem que estar ciente de que todo aparelho que foi molhado pode voltar a funcionar normalmente ou pode morrer de vez, né? Então, é como eu falei antes em relação à documentação. Não nos responsabilizamos por aparelhos que deram entrada, que foi molhado ou algo desse tipo, né? Então você tem que deixar o seu cliente ciente. Se for uma oxidação que está ali há 2, 3 semanas, 15 dias, um mês, e for nível 3, por exemplo, você passar a escova, ela vai soltar os componentes. Por quê? Porque a oxidação ela já corroeu todo o estânio, toda a solda dos componentes. Então quando você passa a escova, ela já solta alguns componentes. Se for uma oxidação um pouco mais leve, você vai passar a escova em movimentos circulares, né? Vai secar com ar quente, temperatura baixa em torno de 300 graus, nível de temperatura em 300 graus, o ar em torno de 6, vazão de ar em torno de 6, 6,5, e aí vai secar esse ponto, e aí vai montar parcialmente e fazer os testes, né? Os testes necessários, ver se voltam e tal. Se for uma oxidação nível 2, por exemplo, a gente já vai usar essa banheira. O que a gente vai saber se é nível 2? Se a nível 1 não funcionou, né? Você fez a limpezinha, não funcionou, então a gente já leva a crer que é uma oxidação nível 2. Como nível 2? O nível de oxidação está embaixo do CI, está embaixo das peças, embaixo do BGA. Então, nesse caso, a escova não alcança, somente na ultrassom. E é ela que a gente vai usar agora, né? Ela que nós vamos usar agora. Primeiro passo, né? Liga, coloca a placa, né? Tira todos os periféricos, câmeras, botões flex, né? Tudo que tiver que entra água, alto-falante, você tira alto-falante, tira as câmeras, né? Tira todas essas blindagens, no caso dos aparelhos que dá para tirar a blindagem, né? Tira a blindagem, coloca a placa na banheira de ultrassom, coloca álcool. Então é isso, pessoal. Ó, a gente vai colocar álcool até cobrir totalmente a placa, né? No caso eu tenho essa banheira aqui, ela varia de 30 e 50 watts. Dependendo do nível de oxidação, eu já uso diretamente 50 watts, né? Então vamos lá. Cobriu a placa totalmente com álcool. Tem gente que usa benzina, outros tipos. Eu não uso, eu uso apenas álcool isopropílico, né? Não pode ser qualquer álcool, tem que ser o isopropanol, 99,8% de álcool com nível 0 de água. Então, nós vamos cobrir a placa até o final, tampar a banheira. Então, geralmente eu uso 50 watts direto, né? Então vamos apertar aqui o botão de 50 watts. Vamos calcular aqui a quantidade de minutos, né? Vamos pôr em 10 minutos e vamos deixar ele agir, né? Aqui se a gente abrir, a gente já vai ver que o produto já está agindo, né, dentro. Todos esses componentes SMD, BGA, eles vão ser alcançados pelo álcool e pelo ultrassom, tá bom? Então vamos deixar 10 minutinhos aí
e aí a gente vai tirar e fazer aquela limpeza que a gente costuma fazer, ok? Bom, pessoal, é isso aí, ó. Parou, 10 minutinhos, né? Tem gente que deixa mais, tem gente que deixa menos. Eu prefiro deixar 10 minutinhos e aí a gente vai tirar e fazer a limpeza. Lembrando que a ultrassom, ela esquenta, né? Ela esquenta. Tanto que tem aqui a potência, né? 30 ou 50 watts. Então 30 esquenta até uma determinada temperatura, 50 watts obviamente esquenta mais, né? E a gente tira a placa, faz aquela, dá uma última escovada, né, para sair qualquer resíduo que tenha ficado ali mais grosso, né, por cima. E aí a gente vai secar na estação de ar quente. A gente vai usar a temperatura de 300 graus, vazão de ar aí em 6 para estar secando. Vazão de ar pode até ser um pouquinho mais, não tem problema. Só para tirar o excesso de álcool debaixo dos componentes. Dentro do curso, no nosso curso, vai ter um exemplo, né? Um exemplo ao vivo de que chegou lá na Exatec, um celular, um LG, não funcionava Wi-Fi nem Bluetooth, né? E a gente conseguiu identificar essa oxidação. Fizemos essa primeira limpeza, né? Essa primeira desoxidação com a escovinha, não obtivemos resultado, né? E na limpeza seguinte, na banheira de ultrassom, obtivemos êxito, né? E fez com que voltasse todo funcionar novamente, né? Funcionar o Wi-Fi e o Bluetooth, né? Então é isso aí, pessoal. A partir desse momento a gente coloca todos os periféricos, né? Câmeras, alto-falantes, tudo que não pôde ser usado aqui dentro da banheira, a gente recoloca de volta, faz aquela montagem parcial, apenas tela e bateria, e aí liga ele e vê se ele volta. Em 80% dos casos, volta tudo normal. Só lembrando que tem oxidação que o olho da gente não consegue ver, nossos olhos não conseguem enxergar esse tipo de oxidação. Aí onde que a gente usa o microscópio, né? Fica bem mais fácil, fica bem mais conveniente de usar um microscópio USB, que é bem mais barato, né? E aí fica perfeito. Você consegue enxergar antes e depois da desoxidação, você vai perceber a diferença que tá a placa, tá ok? É isso aí, pessoal. Obrigado aí e até o próximo vídeo.